Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Eu queria convidar o pai Mateus Murilo Cerati e a mãe Franciele Cerati Lam, e os avós e todos os parentes que aqui estão. Eles querem consagrar a Deus Gustavo Cerati Lam, o filhinho de 30 dias. Quero convidar todos os meus colegas pastores que aqui estão. Eles moram na cidade de Campo Bom, estão conosco há muitos anos. Mateus e a Franciele, eu e o pastor Rubens conhecemos há muitos anos. Tivemos o privilégio de casar eles, e hoje eles estão aqui para apresentar e consagrar a Deus o Gustavo Cerati Lam. Gustavinho. Diga a pessoa que está ao teu lado: Deus abençoa a tua família. Aleluia. A Bíblia nos ensina que os pais devem fazer com seus filhos o que foi feito com Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz em Lucas capítulo 2: passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram o bebê Jesus a Jerusalém para o apresentar. Hoje o Mateus e a Franciele, estão aqui trouxeram na reunião para apresentar, para consagrar e dizer que o Gustavo é um dom, um presente que Deus deu para vocês. E o Salmo 127 diz uma coisa muito interessante: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, em vão será levantar cedo, deitar tarde. É interessante, esse salmo foi escrito por Salomão. Salomão era um homem com muita sabedoria. E eu acho que uma das maiores conclusões que Salomão chegou na vida, sabe, Mateus e Franciele, é que o lar sem Deus não é completo. E quando a gente tem essa consciência, se Deus não estiver presente, sabe o que diz depois, nesse salmo? Os filhos são herança do Senhor. Nós queremos declarar que o Gustavo é bênção na vida de vocês, bênção nessa casa. E assim mesmo sentados, levante as mãos de vocês para cá, vamos orar então. Quero que vocês dois falem. Nesta noite, diante de Deus, e desta congregação, nós consagramos e apresentamos o nosso filho Gustavo, que é herança do Senhor, dentro do nosso lar. A Ti, Senhor, Tu nos deste, nós consagramos Ele a Ti. Ele é teu, Tu vais abençoar Ele, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E junto com esses pais, Senhor, nós pastores e a igreja levantamos nossas mãos e trazemos a Tua bênção sobre o Gustavo. Sê Tu abençoado, garotinho. Profetizo sobre Ti uma vida cheia de alegria e de paz, de saúde, um sono gostoso à noite. Todos os anos da Tua vida, quando Tu for criança, quando Tu for adolescente, quando Tu for jovem, Deus está contigo. E nós declaramos o Mateus e a Franciele cheio da Tua graça para conduzir o Gustavo no Teu caminho. Nós oramos por eles,
E orando por eles, abençoamos toda a família, Senhor, toda esta casa. E abençoamos a família de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Diga, eu declaro nesta noite: a minha família é abençoada por Deus. E eu te peço, Deus, edifica a minha casa, abençoa a minha casa. E você que tem filho, diga, eu declaro nesta noite: meus filhos são herança do Senhor, são bênção dentro da minha casa. E eu declaro eles abençoados hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Mateus, mostra o Gustavo para essa igreja, Mateus. Olha só. Uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aqui uma lembrança. Estamos felizes com o que Deus tem feito na vida de vocês. Muito alegres. E toda vez que eu vou lá em Sapiranga, Mateus, que eu vou lá em Sapiranga ministrar a palavra, o louvor, eu vejo aquela bateria bonita que tu doou para a igreja. Mateus, ele, quando era mais novo, ele é novo ainda, né? Ele tocava bateria conosco nos louvores. Agora ele é um pai, um esposo, e está tocando uma empresa, né? Deus te abençoe. Vocês também, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga, Deus te abençoe. Se você quer ter mais filho também, eu te abençoo no nome de Jesus. E cante bem alto e diga, acenda uma luz, deixe a luz de Jesus, que brilha em todo lugar, não a podes esconder, não pode escalar diante da necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Outra vez diga, acenda uma luz, deixe-a brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar, não pode se esconder, tu não pode escalar diante da necessidade. Acenda uma luz, cante bem forte, diga, outra vez. Acenda uma luz, deixe-a brilhar, a luz que é Cristo, que brilha em todo lugar, não podes esconder, tu não podes escalar diante da necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Aleluia. Antes de sentar, abraça a pessoa que está do lado, diga, você vai ser essa luz por onde você anda. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia num texto bíblico de Marcos capítulo 2. Eu creio que Deus está nos chamando para trabalhar e servir a Ele, amém? Vamos ler Marcos capítulo 2. Muito obrigado a todos. Aleluia. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens.
e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, diz a Bíblia, em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus logo percebeu por seu espírito que eles assim arrazoavam e disse-lhes: ei, por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Esse texto pode ser um texto evangelístico, mas também pode ser um texto de onde nós desprendemos algumas verdades para nós como igreja. Como igreja. Esse texto, ele revela algumas coisas. E ele revela 5 tipos de pessoas que pode haver dentro da igreja, na vida de uma congregação. A primeira que salta aos olhos é que pode ter doentes, porque o paralítico, a Bíblia diz, estavam conduzindo um paralítico, e esse paralítico era um doente, um enfermo. Pode haver pessoas doentes no congregar, pode haver. A Bíblia diz que quando o apóstolo chegou numa cidade, ele viu que tinha um homem enfermo, paralítico, há muitos anos no congregar. Então nós temos que discernir que não são todos que estão curados dentro do congregar. Não são todos que estão curados. Então nós temos que entender que uma das maneiras que nós podemos servir é exercendo o dom da cura no nosso congregar. E isso, o dom, não é só para a liderança ou quem está pregando. O dom, a Bíblia diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diga a pessoa do outro lado: se você crer, você vai orar por alguém e esta pessoa vai ser curada. Então, igreja também é lugar de cura. Glória a Deus, irmã. Igreja é lugar onde se expressa o poder de Deus para o milagre, para a cura. Por isso que a Bíblia diz que é melhor nós orarmos com concordância, porque Deus nos atende. E nós temos visto que Deus tem feito muitos milagres. Deus tem nos atendido. Hoje eu quero repartir para nós continuarmos orando. Lembra as crianças que nós apresentamos aqui, que estavam no hospital? Os pais da Gabriele, eles moram em Bento Gonçalves, e hoje eles mandaram uma mensagem pedindo oração por a Gabriele, que ela teve uma convulsão e que ela precisa de oração. Por que não fechar os teus olhos e orarmos agora? Pai, uma vez mais como igreja nós oramos por essa garotinha. Ela está lá no hospital em Bento Gonçalves. Em nome de Jesus, Senhor, todo o problema que deu nela, sai agora. Nós declaramos ela totalmente curada por Ti, Senhor. Estende a Tua saúde sobre aquela garotinha. Pela fé nós oramos e cremos, Senhor, que Tu estás fazendo milagre
como tu já fez uma vez e vai continuar fazendo na vida dela. Amém, amém, amém. Jesus olhou para os discípulos e disse: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão repreender as forças malignas, os espíritos de enfermidade. E eles acreditaram, e eles saíram, e Deus foi curando. Agora, outra coisa importante que nós temos que entender é que nós temos que discernir quem são aqueles que precisam da nossa oração no congregar. E aqui entra uma coisa importante: nós não podemos nos tornar insensíveis à necessidade das pessoas. Se você, antes de vir para um culto, orar a Deus e dizer: Deus, eu me coloco como um instrumento nas tuas mãos, para que tu me use na vida de alguém nessa reunião hoje à noite. Sabe que você pode sentar do lado de uma pessoa e aquela pessoa olhar para ti, ou então tu sentir, ou ela dizer para ti: você pode orar por mim? Alguém aqui já pediu oração alguma vez para alguém que estava sentado do lado? Levanta a mão bem alto. Eu creio que a hora do culto é a hora em que a igreja está agindo, atuando. Nós temos que perder essa ideia de igreja que dons, milagres e curas é só o que acontece na plataforma. Não, gente. Vai ler a Bíblia. Você é um instrumento que Deus quer derramar dons para você ser usado na vida das pessoas. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente começa a descobrir quem são os paralíticos que estão no meio. Paralisia não precisa ser necessariamente física. Pode ser uma paralisia emocional. Alguém que está com problema na família, que chegou no culto com problema, que teve um atrito em casa. Pode ser alguém que está com problema no trabalho. Pode ser alguém que está com problema com um filho, com uma filha. E nós somos os instrumentos que Deus pode usar. Então, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é: existe pessoas no nosso meio que precisam de cura em todas as áreas. Em todas as áreas, falando de todos. Não estou dizendo que uma única pessoa precisa de cura em todas as áreas, mas há diversidade de pessoas e de desafios. 1 Coríntios 11:30, o que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos que fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então nós temos que descobrir quem são os que estão fracos, quem são os que estão doentes, quem são aqueles que estão dormindo. E olha que interessante, o apóstolo fala esta verdade dentro do ensino do culto da Santa Ceia. Está mais do que claro. Nós temos que aprender a orar e discernir. Eis a razão que há porque eles não discerniam o corpo de Cristo, né? Estavam levando a ceia com leviandade. Diga à pessoa do outro lado: leve Jesus a sério, para que tu não fique fraco, nem doente, e nem venha dormir, mas seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja o próximo tipo de pessoas que pode existir dentro da igreja. Eu estava aqui ontem de tarde, eu e o pastor Pedro, e Deus começou a falar ainda mais sobre isso. Aqui diz claramente, o que diz ali? O final do versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Digam todos: levado por 4 homens. Não tem só doentes, tem aqueles que levam os outros. Tem pessoas que carregam os doentes. Olha para a pessoa que está do outro lado: você é um evangelista, você é uma testemunha,
você pode carregar as pessoas até Jesus. E preste atenção, preste atenção. O paralítico é uma pessoa, seja física, emocional ou espiritual, que ele pensa, tem sonhos e desejos, mas ele não consegue chegar porque ele está paralisado. Mas aleluia, Deus está levantando uma igreja que está discernindo cada vez mais. Nós podemos pegar essas pessoas e colocar elas nas costas e levar elas a ter um encontro com Jesus Cristo. E nós declaramos que nós estamos orando pelo teu parente que não é salvo. Quando nós estamos orando, nós estamos carregando as pessoas para Jesus. Quando nós estamos jejuando pelas pessoas, nós estamos carregando as pessoas para Jesus. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: o reino de Deus não é um lugar de ficar parado, é um lugar que tem muito trabalho para todos nós. Diga à pessoa do outro lado: seja um agente de Deus, que busca os doentes, que busca os fracos, aqueles que estão dormindo. E diga: você é uma bonita transportadora para levar as pessoas a Jesus. Amém? Olha, gente, aqui foi uma maca, mas hoje nós temos umas macas bonitas, com 4 rodas, motor 2.0, 3.0. Ah não, meu carro não. Como assim, irmão? Não, naqueles bancos de trás não. Quando eu vender, eu não quero que seja tocado para o meu carro ser valorizado. Ai, 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 ai. Diga à pessoa que está ao teu lado: se você tem um carro que Deus te deu, eu acho que um banco não é nem 10% desse carro. Use esse carro para levar as pessoas para Jesus. Use esse carro para levar as pessoas para Jesus. Eu lembro nas cruzadas que a gente fazia no interior, Alegrete, Bagé. Gente, era uma coisa incrível. Chegava caminhões cheios de pessoas em cima, caminhonetas na época era D10, D20. Eu não sou muito bom nesses negócios, depois o Rubem vai dizer todos os nomes. A Ford seria F1000. F1000. Gente, era uma coisa linda. E as pessoas desciam, eram curadas, eram salvas, eram libertas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: aproveita que esta igreja tem um estacionamento maravilhoso. Convide as pessoas, traga as pessoas. Então, não tem só os doentes, tem aqueles que carregam os doentes. 4. Eu pergunto para vocês: quando que este paralítico ia conseguir chegar numa reunião onde Jesus estava falando, se não fosse esses 4? Nunca. Nunca. Então olhe para a pessoa do lado: você é importante para Deus. O que disse Jesus lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os que são misericordiosos. São aqueles que olham para as pessoas e enxergam a necessidade das pessoas. Mas, gente, lamentavelmente também tem o verso 6 e o verso 7 nesse texto. Mas alguns dos escribas, que também eram filhos de Deus, que também eram da igreja na época, estavam assentados ali e, digam todos, criticavam, murmuravam. Por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Lamentavelmente não tem só os doentes e aqueles que carregam, mas também tem os que criticam. Aqueles que só veem problemas, aqueles que só veem dificuldade. Você já parou para pensar e analisar, e a vida nos ensina isso: aqueles que criticam e reclamam e murmuram não fazem nada, a não ser usar a língua para fazer o que não deve. E é interessante que Jesus, no seu ministério, ele não confrontou os enfermos, ele não confrontou o endemoniado, né?
o gadareno lá das terras de Gedara, ou Gedara, ele não confrontou, ele confrontou os fariseus, ele confrontou os escribas, ele confrontou os religiosos. Eles estão na igreja, mas não são da igreja. Eles estavam lá, mas eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Eles estão presentes, mas Jesus deixou bem claro: vocês são pedras de tropeço. Deus não quer que nenhum de nós aqui se torne pedra de tropeço. Aqueles que só criticam, não botam a mão para nada, não atendem ninguém, não escutam ninguém, não botam a mão no bolso para dar nada para ninguém. Não vai dar, está muito difícil, isso não vai andar, isso não vai funcionar. Não é bem assim. E é interessante que aqueles que criticam, eles têm um problema, que era o problema dos fariseus. Ou é conforme eu penso, ou então não vai dar certo. Esse é o problema. Esse é o problema da crítica destrutiva. É quando a pessoa fala e acha que aquilo que ele está falando tem que ser como ele fala, senão nada vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Uma vez um pregador disse: é melhor nós falarmos menos e fazermos mais. Mas graças a Deus que tem os doentes, tem os que carregam, tem aqueles que, graças a Deus, não vai ter, em nome de Jesus, amém, irmãos? Os que criticam, digam: eu não vou ser um desses, jamais, diga isso. Eu vou ser um instrumento para agregar, diga isso, para somar. Eu estava lendo sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E uma das características da grande liderança que esse homem teve, sabe qual foi? É que ele respeitava o que os outros faziam. Ele era uma pessoa que agregava. Ele era uma pessoa que as pessoas gostavam de estar perto dele. E é interessante, né? Uma vez eu vi uma frase: o verdadeiro líder é aquele que mesmo depois de morto, ele continua vivo. Jesus morreu, mas continua vivo. Mas nós podemos dizer, né, gente, Paulo morreu, mas o ensino dele está muito vivo para nós. Sim ou não? Sim ou não? Presta atenção, gente. De um perseguidor da igreja. Fico pensando sobre, que nem nós falamos aqui na reunião de obreiros, sobre Pedro. Pedro, ele era um apóstolo. E chega lá na carta dele, ele diz assim: eu como presbíteros, como vocês. Ele não disse: olha aqui, vocês me escutem, que eu sou o grande apóstolo, e estou quase chegando a ser ancião. Que loucura, tem cada título hoje em dia. Nós ficamos abismados. A verdadeira identidade de um ministro, de alguém que prega a palavra, não é a sua função. A verdadeira identidade dele é ele ser como Jesus. E Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Amém? Dificilmente tu vai ver um servo criticando, mas tu vai ver um servo trabalhando. Verso 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O que está dizendo aqui? Tinha muita gente, alguns estavam ali só para assistir. Diga a pessoa do outro lado: não seja alguém que só assista, mas participe, te envolva. Amém, irmãos? Amém mesmo? Os curiosos são aqueles que estão juntos só para ver o que vai acontecer. Diga: eu não venho para o culto com curiosidade, eu venho com expectativa. É diferente, que eu sei que o meu Deus vai agir.
Amém? Diga, amanhã de manhã eu vou levantar com expectativa. Diga, eu vou viver esses últimos meses desse ano com expectativa. Eu sei que o meu Deus vai agir. Eu não sou um curioso, mas eu sou uma pessoa que tem expectativa. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Jesus, eu creio no meu Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Uma igreja com expectativa é uma igreja onde tem um ambiente de fé. Amém, irmãos? Os 4 amigos desse homem, eles foram homens de fé, a tal ponto que Jesus disse, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que Deus vai ver a nossa fé até o final desse ano, e muita coisa boa dos céus vai acontecer. Diga a pessoa do outro lado, não seja curioso, seja uma pessoa de fé, com expectativa. Quem tem expectativa sabe que Deus vai agir. Amém, irmãos? Aleluia. Aquele que está ali para assistir, o curioso, ele está envolvido, mas ele não está comprometido. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar envolvido, todo mundo olhando. Outra coisa é você estar comprometido. Outra coisa é você estar disposto a você ser um instrumento para levar as pessoas, para ajudar as pessoas, para atender as pessoas emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Nós vamos ser uma igreja que vamos abençoar muito ainda mais daqui para frente. Amém, queridos? Diga, uma igreja que semeia, que abençoa, ela está plantando para o futuro. Digam todos, lança o teu pão. Diga a pessoa do outro lado, lança o teu pão, lança os teus talentos, lança a tua fé, lança o teu compromisso, lança a tua alegria, tua expectativa em Deus, lança sobre as águas. Amém. E depois de muito tempo você vai colher. Aleluia. Eu declaro que nós já plantamos e continuamos colhendo, mas nós não podemos parar de plantar, porque tem muito mais para colher daqui para frente. Jesus ainda não voltou, tem muita coisa para fazer, gente. Temos que ser que nem o Madger. Tem mais coisa para fazer nas escolas, pastor. Faz 6 meses que ele botou um rim. Eu me atrapalho, eu ia dizer um fígado, mas é um rim. Diga a pessoa do lado, você tem 2 rins, vai trabalhar para Deus. Amém. Amém mesmo. Glória a Deus. É bom ouvir o teu amém, irmão. Conheço a tua voz. Aleluia. Toda vez que eu chego na igreja e olham para mim e diz, como é que está esse jovem? É tu mesmo que eu estou falando. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado, você é importante no reino de Deus. Não esteja apenas envolvido, mas comprometido. E aquele que está ali só para assistir, ele não cura ninguém, ele não ora por ninguém, ele não transporta ninguém, ele está ali só vendo, para ainda chegar à conclusão da mente dele. Ah, não foi como eu estava pensando, não foi o que eu imaginei. Eles não, os que só assistem, né? Eles não dizem absolutamente nada, são indiferentes. E às vezes ainda, como está escrito aqui, estavam atrapalhando a passagem para os enfermos chegar em Jesus. Estavam na porta, não iam e não deixavam ninguém entrar. Mas diga, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, que eu não vou trancar ninguém. Eu vou levar as pessoas a irem para frente. Uma vez, um pregador falou, Rex Humbard, há muitos anos atrás. Não, N. Baxter. N. Baxter. Um homem que veio pregar em Porto Alegre há muitos anos atrás, com 73 anos de idade. E ele disse uma coisa muito interessante. A igreja é uma corrida de bastão. Você ganha algo de Deus,
e passa para outra geração. Aquela ganha e passa para outra geração. Aí ele estava junto com um discípulo dele, que depois pregou. Nós ficamos de queixo caído, que pregou melhor do que ele. Então ele falou e mostrou. E eu fiquei pensando, é uma verdade isso. É uma verdade isso. E aqui diz que eles ficaram na porta trancando. Mas aquele que tem fé, aquele que tem expectativa, aquele que crê que Deus faz milagres, aquele que crê que Deus age por meio da igreja, ele vai ser como esse pregador disse. Ele contou essa história que vocês já ouviram, que um pai pegou o filhinho dele e foi ver o desfile do exército no 7 de setembro, vamos dizer, do nosso país assim. E o pai dizia: nossa, que tanque de guerra lindo! Pai aqui e o gurizinho ali, só vendo as pernas das pessoas. Nossa, olha a farda daquele homem lá. E o gurizinho teve uma hora que não aguentou. Disse: pai, eu não estou vendo nada. Aí o pai se tocou, pegou o garotinho, botou ele nos ombros. Não passou alguns segundos, o garotinho começou a gritar: pai, tu está vendo aquele outro tanque maior de todos? E o pai pensou e disse para o filho: não estou vendo. Onde é que tu está vendo isso, guri? Eu declaro pela fé em nome de Jesus Cristo que a minha geração, dos 50 aos 80, nós estamos pegando a geração que está antes de nós e colocando nos ombros, e eles vão mais longe do que nós no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas se você tem mais que 50, Deus conta contigo. Deus conta contigo. É no relacionamento das gerações que a graça de Deus se manifesta na plenitude. Jovens, vocês precisam dos mais velhos, e nós precisamos de vocês. Vocês precisam da experiência e da maturidade que nós temos. O que a gente pode aprender com o erro dos outros na Bíblia? Que a gente não precisa errar que nem eles para acertar. Então, jovens, sejam humildes. Não chame a mãe e o pai de careta. Diz que vocês não entendem. Vocês não sabem nem mexer num tablet. Vão querer me ajudar. Cuidado. Honra teu pai e a tua mãe. Amém? Eu não ouvi amém de filho, só de mãe e de pai. Amém? Ó, agora veio. Amém? Aleluia. Honra. Aceite o conselho. Vai ler Provérbios. Filho meu, ouve os conselhos. Atende o conselho da mãe e do pai. Escuta o conselho da liderança. Escuta. Eles já passaram, já aprenderam, estão te ensinando para você não errar. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E por último, tem aqueles que são agentes completos da graça de Deus. Tinha um Jesus ali, aleluia. Aqueles que curam, aqueles que pregam com fé, aqueles que vão, aqueles que levam a palavra. Em nome de Jesus, hoje nós podemos orar pelas pessoas. Por meio desse livro precioso que é a palavra de Deus, nós podemos ministrar ao coração das pessoas. E através da comunhão, nós vamos ser ministrados uns com os outros, e vamos entender que a melhor coisa que tem é viver em família. Viver em família. Ontem eu fui convidado para ir no jantar de casais com a minha esposa, ali em Campo Bom. E eu meditei, e é uma verdade. Quantos aqui creem? Quantos aqui tem até 10 anos de casado? Levanta a mão bem alta. Até 20. Até 30. De 30 para cima. É a maioria.
em qualquer idade, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, o vento vai bater, como disse Jesus. O segredo é estar com a casa edificada sobre a rocha. Mas sabe o que acontece com o decorrer dos anos? Quem já ouviu a história da dracma perdida aqui? A mulher perdeu a dracma na rua ou dentro de casa? Aonde? Dentro de casa. Então pode acontecer, nós temos que nos tocar. Estava falando daqueles casais, e digo aqui hoje à noite. Às vezes, com o decorrer dos anos, e a dracma era um valor, nós perdemos algumas coisas de valores dentro da nossa casa. A comunicação, o gastar tempo juntos, o buscar a Deus juntos. Nós não podemos perder. E é na comunhão, é na família da fé, que nós vamos aprender a andar em família. E nós vamos ajudar uns aos outros, que ninguém perca nada de valor, mas que todos vão somando de fé em fé, de glória em glória. E assim nós vamos crescer no Senhor. Amém? Então diga a pessoa do outro lado: na igreja tem os doentes, tem aqueles que carregam os doentes, pode ter aqueles que criticam, pode ter aqueles que só assistam. Mas Deus quer que tu seja um agente da graça dEle. Quantos querem ser agentes da graça de Deus? Amém? Diga: amanhã, hoje à noite, eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou orar por alguém, porque eu tenho expectativa. Eu creio que Jesus cura. Amém, gente? Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus fala para você e para mim que nós temos que ser instrumentos que carregam as pessoas. E é interessante, agentes da graça, eles vão levar as pessoas para Jesus. Eles não vão trazer as pessoas para si mesmas. Quem entende o reino leva as pessoas para o rei do reino, e não para si mesmo. Cuidado, nos últimos tempos, diz a Bíblia, haverá no meio de vocês falsos mestres e falsos profetas, que vão atrair as pessoas para si, e vão ver as pessoas como fonte de lucro, vão pensar neles, na sua organização. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo, que tem gente que Deus levanta para servir o povo, e não para humilhar o povo e tirar do povo. Amém, irmãos? Então o agente da graça de Deus, o verdadeiro chamado ministério, é aquele que leva as pessoas para Jesus. Foram esses 4 homens. E sabe o que aconteceu? Eles abriram um buraco no teto, aonde estava Jesus. Eu declaro nesta noite, nós vamos acertar cada vez mais daqui para frente. Nós vamos ser instrumentos de fé, e nós vamos levar as pessoas, elas vão cair na presença de Jesus. E aí, meu amigo, aí é com Jesus. Pode ler. Depois que aquele homem caiu na frente de Jesus, os camaradas ficaram só assistindo. Só assistindo. Binho, vem aqui, Binho. É tu? Só tem um Binho aqui? Vem aqui, me conta o que tu me contou para a igreja toda, para nós orarmos por aquele homem. O Binho, ele corta cabelos, e ali ele está sendo um agente da graça de Deus. Essa semana... Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Isso aí, pastor, me ensina. Não. A gente estava na barbearia ali, e o Rodrigo estava ali com a gente, o que toca baixo, com o Raul também. Acho que ele não está aí. Daí ele estava lá, daí chegou o rapaz, deu oi assim, e eu olhei para ele e cumprimentei ele. Daí eu vi assim que ele começou a querer conversar. E aí a gente vai pegando uma experiência, eu senti que ele queria se abrir assim. Daí eu já baixei o rádio, já deixei
ambiente melhor. Pensei, bah, o Rodrigo pode ser usado na vida dele. Daí ele pegou, daí eu fui cortar o cabelo do Rodrigo, ele disse, estava na hora dele sair, que ele tinha que pagar uma conta, mas que ele voltava. Quando ele voltou, ele sentou. Antes dele sair, quando eu olhei no olho dele, eu reconheci ele. Eu disse assim, cara, eu te conheço. Daí, mas ele não conseguiu me reconhecer, mas eu reconheci ele. Só que ele estava com os dentes todo quebrado, assim, sabe, todo diferente, o cabelo desse tamanho. E eu falei para ele assim, então tá, depois a gente conversa. Ele voltou. Quando ele sentou na cadeira, ele me falou que ele tentou se suicidar 5 vezes. 2 por enforcamento e 3 tomando remédio. E aí a última vez que ele tentou se enforcar, ele teve uma discussão com a mãe dele e ele foi, se jogou, subiu numa escada, amarrou uma corda e se jogou. E quando ele se jogou, ele foi para um lugar que era uma água, ele falou, e era uma escuridão, ele disse que nunca sentiu tanta aflição, tanto terror assim, porque ele sabia que ele ia para um lugar pior que aquele. E ele tentava nadar e ele não enxergava nada, Quando ele viu, ele caiu, mas ele pensou, mas eu estava na água, como é que eu caí? Quando ele caiu, a mulher estava dando choque nele dentro de uma ambulância, dizendo, é a última tentativa. E aí ele falou para mim que aquilo dali mostrou para ele que ele não poderia mais se matar. Daí eu falei para ele assim, cara, aquilo que tu viu é só o começo de algo pior. A gente tem 2 escolhas. Ou é a morte eterna, ou é a vida eterna com Jesus. E ele saiu dali com o cabelo bem cortadinho, né? E bonito. Eu disse assim, cara, tu é um cara bonito. Ficou outra pessoa e os dentes dele, ele está perdendo tudo por causa da cocaína. Ele está sendo medicado. E eu falei para ele, cara, eu estou aqui para orar contigo a hora que tu quiser. E ele não quis uma oração, né? Eu falei com o pastor, o nome dele é Lisandro. Vamos estar orando por ele, né? E eu creio que ele vai voltar ali na barbearia. Deus tem tocado muita gente ali. E aonde a gente está é o nosso campo missionário, é o lugar da gente servir a Deus. E Deus não precisa que a gente saiba muita coisa, a gente tem que falar o que Deus tem feito na nossa vida. É isso que é a verdade que toca a vida das pessoas. Amém? Vamos ficar em pé agora. E você vai fazer uma pergunta para a pessoa que está ao teu lado. E você vai ter uma resposta e também você vai responder a mesma coisa. Pergunta para ela, diga-me o nome de um amigo, colega, parente que você está orando para ser salvo. Dá o nome da pessoa. Amém? Amém? Agora, tu também troque os nomes. Troque os nomes. Se você tem mais do que um nome, vai dizendo esse nome. Vai dizendo o nome. E agora comece a orar juntos por essas pessoas, por esses nomes. Qual é o nome dele? Jesus, eu oro agora comigo. Nós estamos servindo a Deus agora com oração. E servindo as pessoas, tirando-as das trevas para a luz. Continue orando agora, continue orando. Nós profetizamos, não há impossível para Deus na vida desse teu colega, desse teu parente, desse teu vizinho. Eles saem das trevas agora em nome de Jesus. Saem das trevas agora em nome de Jesus. Declaramos vidas soltas agora. Liberta, Deus.
Senhor, traz de volta aqueles que se desviaram, Senhor. Traz de volta aqueles que se desviaram, Senhor. Traz de volta aqueles que estavam no congregar e não estão mais, Senhor. Oramos agora em nome de Jesus, que tudo que mentiu, que atuou eles, sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Vem Deus, 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 vem Deus. Aí está, nós estamos servindo com oração agora. Depois Deus vai te usar para ministrar com a palavra dele essas pessoas. Aleluia. Deus desse século cega o entendimento, mas cai agora toda a cegueira espiritual. Cai toda mentira agora, pelo poder do nome de Jesus. Levanta mais evangelistas aqui nesse meio, Senhor. Levanta homens e mulheres que pregam a tua palavra, Senhor. Levanta, Senhor, levanta pessoas que vão nas ruas, que vão nas praças, que vão aos hospitais, Senhor. Levanta pessoas para pregar em todos os bairros dessa cidade, Deus. Levanta, Deus. Mais pessoas para ir às escolas, nas empresas, Senhor. Vem, Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Vem, Deus, vem, Deus. Aleluia. Diga: eis-me aqui, Senhor. Toma minha vida, Deus. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Me leva, Senhor, a levar as pessoas até Ti, a carregar elas, a servir elas, a pregar para elas, a ensinar elas, Senhor. Em Teu nome oramos, Senhor. Cante bem suave e diga: acenda uma luz. Deus está acendendo a chama pelos perdidos hoje à noite. A chama pelos perdidos. Oh, Tu não pode escalar, não pode. Diante da necessidade, acenda na escuridão. Outra vez diga: acenda. Pega a mão da pessoa que está ao teu lado e cante com ela e diga: deixe a brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar, não pode esconder, não pode escalar diante da necessidade. Acenda uma luz. Nós profetizamos que vai ser essa luz. Acenda, Deus, usa-nos. Acenda uma luz. Deixe a brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder. Acenda a luz na escuridão. Interessante, né? Encheram a casa onde Jesus estava. Mas isso Deus falou conosco sexta tarde aqui, né, Pedro? Encheram a casa onde Jesus estava. Encheram. Mas aí Jesus me fez uma pergunta: eram todos daquela cidade que estavam naquela casa, Paulo? Não. Deus falou para mim dizer sexta e para vocês: não vamos nos acomodar. Tem cadeiras vazias ainda, e tem muito lugar para botar cadeira. Não são todos das cidades do Vale dos Sinos que estão indo nas igrejas. Se você pegar o percentual, é muito pequeno. Um dia à noite, num domingo, eu não fui no culto lá em Canudos. Deus falou comigo. Eu peguei meu carro
E passei na frente de várias igrejas naquela noite. Que Deus tinha falado comigo. Vai olhar. Não para criticar, mas vai olhar. Algumas tinham muitas cadeiras vazias. Outras, mais ou menos. Outras poucas. E Deus falou comigo. Mas ainda tem cadeiras vazias. Diante desta grande necessidade que nós temos nesse vale, nós não podemos nos calar. E diga a pessoa do outro lado: Deus vai te usar. Amém? Abrace o irmão que está ao teu lado. Por incrível que pareça, já são 9:55. Deus abençoe a vida da igreja.